de personalidade borderline, geralmente eles são muito mais voltados para comportamentos de riscos ao suicídio. Então, por exemplo, a autolesão, que em algum momento, vamos lá, pessoas que provocam, né, autolesão, geralmente elas provocam a autolesão perto do pulso, por exemplo, isso pode acontecer, né? Então, são locais que muitas vezes são mais perigosos da gente, né, estar com esse tipo de comportamento. Como você falou, né, pegar uma via a 200 por hora, isso é um comportamento também mais voltado para o suicídio. Então, a gente tem vários comportamentos que são de risco, de fato, à vida, né? E é isso que a gente caracteriza como um comportamento de risco. Maravilha, Elise. Agora pensando, ok, entendemos um pouco sobre todo esse processo do borderline, das instabilidades emocionais, vulnerabilidade, com essa relação que é uma relação muito sensível. E como é que a gente pode pensar no tratamento disso, para além de medicamentos? Hoje a gente tem a terapia comportamental dialética, fundada pela Marsha Linehan. A Marsha, basicamente, ela era discípula de Beck, de Aaron Beck, né, que é o fundador da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E aí, ele inclusive faleceu em 2021, queria ter sido uma discípula dele antes, queria ter conhecido ele antes, mas, bom, a Marsha, ela estudava com o Aaron, né, e ela viu que a TCC, muitas vezes, ela não dava conta de incrementar a quantidade de habilidades que pessoas que eram cronicamente suicidas necessitavam. Habilidades de regulação, habilidades de atenção plena, habilidades interpessoais. A TCC, a terapia a cognitivo-comportamental, ela ainda englobava uma série de habilidades que ela gostaria de trazer para os pacientes dela. E foi por isso que ela fundou a terapia comportamental dialética, que a gente chama carinhosamente de DBT, que é justamente a terapia que hoje é padrão ouro para esse tipo de transtorno. Por quê? Porque ela tem 4 módulos e esses módulos eles contemplam muito bem. O que os estudos mostram é que a terapia que mais caminha, de fato, para a remissão de sintomas em pessoas com transtorno de personalidade borderline. Esses módulos, ela trabalha justamente as habilidades que o paciente necessita. Muitas vezes, a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, lhe faltam habilidades para lidar com relações interpessoais, habilidades de atenção plena para o momento, para regular a emoção, para regular a ansiedade e principalmente habilidades de regulação emocional, que são habilidades para conseguir reconhecer quais são as emoções que você está sentindo e conseguir também regulá-las, né? Então, a gente tem fichas, né? A gente tem um livro, que é um livro do paciente, lá a gente tem fichas de atividades que esse paciente vai fazer, né? Então, a gente subdivide também a DBT em terapia individual, treino em grupo, que é onde o paciente ele vai entrar em um grupo para treinar todas essas habilidades que a Marcia coloca lá no livro, que o livro é imenso, e aí se você for pegar sozinho, você se perde, então não dá certo, né? Tem que ter uma pessoa liderando esse grupo. E também o coaching telefônico, que é quando o paciente ele necessita, por exemplo, em algum momento, contatar o terapeuta, porque ele não está sabendo lidar com alguma situação ou não está conseguindo aplicar a habilidade que foi aprendida. Então, quando ele não está conseguindo se regular emocionalmente, ele pode contatar aquele terapeuta para solicitar ajuda para a aplicação daquela habilidade. E para além disso, a gente também tem a consultoria, que é a consultoria de nós, terapeutas DBT, onde a gente se encontra para conversar também sobre como nós estamos, porque a gente lida com casos muito delicados, né? Pacientes com personalidade borderline, eles são pacientes que demandam muito da gente. Então, faz parte também do tratamento, e a Marcha é muito incisiva nisso, faz parte do tratamento que o terapeuta esteja em um grupo de consultoria. Sim, querendo ou não, isso é legal também de trazer para as pessoas, que trabalhar com borderline ou qualquer transtorno, né, literalmente, né, acaba Sim. tendo uma dedicação muito grande. E aí aquela velha frase, né, quem cuida dos cuidadores. Então a gente tem que literalmente se cuidar também. Então eu acho muito, muito legal, literalmente, você também ter esse viés para as pessoas. Para eu ver Uhum. como é que funciona, Elisa. Que é óbvio que tem toda a técnica, etc. Mas como é que é para o paciente essa parte da regulação emocional? Porque aqui no método PRO tem uma parte muito específica que a gente usa da regulação emocional, porque aqui dentro a gente tem as 2 etapas, enfim. E uma delas é a regulação emocional, porque a gente vê também como um ponto-chave, literalmente, Sim. para a vida. E quando a Uhum. gente fala de alguém que tem uma instabilidade muito grande emocional, essa regulação se faz mais importante ainda, né?
Então, como é que é trabalhado isso dentro da DBT, para esses pacientes? Essa palavra dialética, né, dentro da DBT é justamente o encontro da aceitação com a mudança. E aí, para a gente começar a trabalhar a regulação emocional, a gente primeiro tem que conhecer o que a gente está sentindo e aceitar o que a gente está sentindo, né? Então, a DBT ela trabalha dessa forma. O primeiro passo é a gente aceitar o que está sentindo, compreendendo o que se está sentindo, e depois a gente promover essa mudança. E o que é a mudança? A mudança é a aplicação de alguma habilidade regulatória para aquele paciente, que muitas vezes vai envolver alguma habilidade de fato que foi desenvolvida dentro de um grupo de habilidades. Como, por exemplo, a gente tem uma ficha que se chama TIP, TIP. E dentro dessa ficha, a gente tem algumas habilidades para momentos de alta intensidade emocional. Então, a gente utiliza, por exemplo, a respiração diafragmática, que é própria da TCC. A gente utiliza, por exemplo, um recipiente com água gelada e gelo, né, para a gente promover no paciente o que a gente chama de reflexo de afogamento, que é quando ele coloca o rosto ali por alguns segundos e sai, respira um pouco e depois coloca novamente, porque a temperatura, junto com prender a respiração, promove o reflexo de afogamento e isso ajuda o cérebro no processo de regulação emocional. Então, isso é algo muito interessante também que a gente utiliza. Além do relaxamento muscular, o relaxamento muscular de Jacobson também, a gente faz várias atividades que ajudam o paciente a se regular naquele momento. Assim como a gente também pode incrementar coisas que são muito individuais. Então, por exemplo, a gente pode ter um paciente que o que ajuda ele naquele momento a se regular é fazer um journaling, escrever bastante, sabe, sobre o que está sentindo. Vamos utilizar isso. Para outro paciente, é a atividade física. Perfeito. Inclusive, essa é uma das etapas da TIP, que é a atividade intensa. Quando aquele paciente está num movimento muito intenso emocionalmente, a gente indica que ele faça alguma atividade intensa de exercício físico para auxiliar ele no processo regulatório também. É valiosíssimo, Então, né? isso é É, algo bem interessante que a gente e usa eu também. acho muito bacana, porque enfim, no método PRO, a gente usa muito essa estruturação de você se regular a partir de outras atividades, como se fosse uma balança, literal. E aí cada um vai ter também um estímulo, né? E quando a gente vê os pacientes, vê as pessoas, o incentivo é diferente. Então, para o Yuri, realmente pode ser algo maravilhoso, mandar áudios para ele mesmo no próprio WhatsApp e falar, 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 falar. E para outras pessoas, a fala é totalmente o contra aquilo que ela está precisando naquele momento, né? Então é legal cada um se auto-perceber e se auto-conhecer. A terapia vai ajudar muito nesse sentido, de você perceber aquilo que ele faz bem para você se regular minimamente para depois tomar decisões, para você tomar atitudes e assim por diante, né? Mas essa regulação acho que é um ponto fundamental, que a gente pode notar. Essas técnicas que você comentou, tal, obviamente que a gente pode falar muitas horas e muitas horas de diversas técnicas, mas o mais importante que eu vejo nesse sentido é que existe uma saída, que existe uma forma que você consiga, de alguma maneira, controlar o teu emocional para que as decisões sejam de uma forma um pouco melhores e não acarrete em mais problemas. Porque isso vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, e aí as pessoas acabam entrando num fluxo que ela vai tomando decisões negativas, negativas, isso vai aumentando mais ainda as intensidades, aí quando vê, tá numa calamidade pública quase, porque não conseguiu estancar ali a emoção primária, que é o medo de abandono, que é uma frustração ali que aconteceu, aí ela não conseguiu lidar e foi tomando atitudes atrás de atitudes para tentar conter essa dor, e foi criando-se mais dores. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental as pessoas entenderem realmente que existem milhares de saídas. E na dúvida, que parentes e pessoas próximas e etc. Busquem informação, vão achar um tratamento, vão achar alguma coisa. Sei que não é tão fácil, obviamente, mas é sempre tentar condicionar a pessoa a melhorar mesmo e tentar fazer de alguma maneira uma regulação emocional. Elise, até para a gente já começar o nosso quadro aqui, que é um dos quadros mais icônicos aqui do Mente Pro, a gente sempre fala de verdades e mentiras e mitos, literalmente, que a gente vê muito sobre o que é transtorno borderline ou sobre qualquer assunto, que a gente vê muito na boca do povo e a gente acaba até passando informação de uma maneira totalmente errada. E eu sempre pergunto para os convidados qual é o mito ou verdade que a gente pode falar sobre transtorno borderline. Eu acho que um dos mitos principais é que o indivíduo que foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, ele é um indivíduo que nunca vai poder ter um relacionamento saudável. Eu acho que esse é um dos principais e isso é um mito.
Porque o transtorno de personalidade borderline tratado, principalmente com a terapia que é padrão ouro, que é a terapia comportamental dialética, a gente tem um índice aí de remissão de pelo menos 50% dos sintomas a partir do segundo ano de tratamento. É. Às vezes leva até menos tempo. Então, o que acontece é que, de fato, é muito difícil manter um relacionamento com uma pessoa com esse diagnóstico se essa pessoa não faz um tratamento. Mas se ela faz o tratamento adequado, a gente tem muitas chances dela conseguir a remissão, dela conseguir não ter mais vários dos sintomas que o transtorno traz. Então, eu acho que esse é um dos principais mitos e eu acho que um outro mito também que é muito importante a gente também citar é que quem tem esse transtorno é uma pessoa mau caráter. Uhum. Então as pessoas falam muito isso, assim, é mau caráter, é manipulador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O transtorno, ele é um transtorno psiquiátrico, né? Ele é tratável através de terapia, né? E é importante também que uma coisa também não exclui a outra. A pessoa também pode ter um caráter um pouco mais duvidoso, tendo também um transtorno. Mas é importante a gente saber diferenciar o que é dificuldade de regulação emocional, dificuldade com questões de abandono e o que é manipulação, mau caráter, entre outra série de coisas. Sim, sim, sim. E essa parte do mau caráter ou até mesmo da manipulação, acho que caiu muito na boca do povo que tudo é manipulação. É. Tudo, 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 a Uhum. pessoa tá manipulando, manipulando, manipulando. E no fim, né, se for parar para olhar um outro lado da esfera, todo mundo, de alguma maneira, está tentando obter alguma coisa em troca de alguma outra coisa, e a gente não vê isso como maldade, isso é muito natural, né? A Isso. gente sempre vai fazer uma troca entre pessoas. Então, eu vou solicitar de alguma Exatamente. maneira, eu vou receber de outra maneira. E existem manipulações que a gente fala assim, nossa, mas é pro bem. Não, o manipular faz parte ali das Uhum. integrações entre pessoas. Contudo, né, existem sim pessoas que vão ter um caráter duvidoso, existem sim pessoas Isso. que estão tentando tirar a dor de qualquer forma, existem sim Sim. pessoas que vão, de alguma maneira, fazer o bem sem esperar nada em troca, mas de qualquer jeito vão ter sempre algum tipo de interação social, vão existir algumas manipulações, mas não necessariamente tem a ver com esse mau caratismo, com essa, a pessoa tá de alguma maneira fazendo algo mal e assim por diante. E eu vou te falar também que, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que possuem esse diagnóstico são pessoas sensíveis, são pessoas muito amáveis e empáticas. Eu não sei se eu dei sorte como pessoa e como profissional, mas a maioria dessas pessoas são realmente muito, muito empáticas, cuidadosas, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente tem uma percepção muito errônea sobre o que é o borderline. Sim, eu concordo com você e até posso ter dado sorte também, tá, Elisa? Aham. Também todos os pacientes que eu já atendi com relação a isso também eram pessoas maravilhosas, Sim. mas tinham muita dificuldade dessa regulação emocional, muito medo desse Exatamente. abandono, e muitas vezes tomavam atitudes de a qualquer custo para não ter talvez esse abandono ou não sentir que talvez vai ser abandonado. Então Exato. tomavam qualquer atitude ali para ter essa, evitar essa dor, né? Apesar de já estar